No módulo passado, a gente viu o que é um mineral, né? Quais os critérios que uma substância deve cumprir para ser considerada um mineral. A gente não viu como é o processo de formação. É o que a gente vai ver nesse módulo. O processo de formação de um mineral é chamado de cristalização. Não confundam com mineralização. É outro termo, né, com outra conotação. O significado de mineralização na biologia se refere ao processo onde uma substância orgânica é convertida numa substância inorgânica, como acontece no processo de fossilização. Né? A gente tem um osso que se transforma num fóssil. Né? Se transforma, a gente tem uma substância orgânica se transformando numa substância mineralizada de um mineral, né? Formada por minerais. E dentro da geologia, né, tem uma parte específica da geologia, que é a geologia econômica, em que esse termo vai estar relacionado à geração de acúmulo de minerais com interesse econômico. Tá? Tem uma mineralização de ouro, por exemplo. Tem uma mineralização de cobre e chumbo. Tá? Eu vou ter o acúmulo de minerais com alto teor desses elementos. Tá? Cristalização, tá? É a formação de um mineral e ela ocorre quando algum grau de supersaturação é atingido na solução. Né? Então, ele ocorre quando a atividade dos íons em solução encontra-se acima do seu limite de saturação. E essa cristalização, né, a origem de um mineral, ela está muito condicionada aos ingredientes, né? Aqui elementos químicos vão estar envolvidos, vão estar disponíveis nesse meu reservatório, né, nesse meu ambiente, e as condições físicas reinantes, né, ou seja, qual a temperatura, qual a pressão no ambiente de formação. Isso porque cada mineral é formado sob uma condição específica físico-química, né, cada mineral vai ter determinado range de temperatura, de pressão e de concentração dos elementos químicos condicionantes para sua cristalização. Tá? Então, minerais originados no interior da Terra, né, em profundidade, com uma temperatura, com uma pressão elevada, vão ser geralmente diferentes daqueles que são formados na superfície, né, em que a gente tem aí condições mais amenas de pressão e temperatura. As concentrações dos elementos também vai ser diferente do que a gente encontra aqui na superfície da Terra com o que a gente encontra em profundidades maiores. Tá? E aqui eu estou falando de formação de minerais. Tá? Minerais formados em profundidade podem ser encontrados na superfície da Terra. Tá? Essa exposição, né, essa mudança de ambiente ocorreu posteriormente à sua formação. E lembrem que eles têm um range de temperatura, um range de pressão. Tá? Então, eu posso ter a formação de minerais do interior aqui também. Né? Isso vai depender do campo de estabilidade do mineral. Os minerais eles vão se manter imutáveis, né? Eles não vão se alterar para outro mineral, até que as condições ambientais atinjam os limites da sua estabilidade. Tá? Isso que eu estava falando do campo de estabilidade. A partir daí, então, eles vão ser substituídos por outros minerais mais estáveis a essa nova condição. Tá? Alguns minerais, porém, vão possuir limites de estabilidade muito amplos, tá? Aquilo que eu estava falando, né? Eles vão ser praticamente imutáveis. Outros vão ser mais instáveis por possuírem limites de estabilidade, né? Condições de PT muito específicos. Né? O quartzo, por exemplo, tem um range de formação grande e um range de estabilidade muito grande. Então, um quartzo formado num granito a 25 km de profundidade é o quartzo que vocês encontram aqui em subsuperfície quando essa rocha foi exposta. É o exemplo do Pão de Açúcar. Né? O Pão de Açúcar ele tem uma estimativa, né, de pressão e temperatura de formação condizente com uma profundidade de 25 quilômetros. E ele está aqui exposto hoje em dia, o quartzo que está presente ali na rocha está estável, né? Ele não está se alterando, não está mudando para outro mineral. O processo de formação de um cristal, né? A cristalização, tem início com a formação inicial de núcleos cristalinos, tá? Pelo acúmulo local de componentes, tá? De íons radicais aniônicos, no qual o material vai se envolvendo, vai aderindo, né? E isso, consequentemente, leva ao crescimento do mineral. Tá? Então, a gente tem dois processos, a nucleação e o crescimento cristalino. A gente tem
né, esses átomos no estado de desordem, né, a distribuição aleatória, que estão disponíveis no meio, né, estão representados aqui, né, nessa imagem aqui das bolinhas azuis, está representando os átomos, né, vejam que eles são todos aleatórios, tá? Para nucleação, né, esses átomos constituintes de um mineral precisam estar no mesmo lugar, né, ao mesmo tempo, né, combinados aí no padrão ordenado característico do estado cristalino. Tá? Então, eles vão se agrupar por afinidade química, né, formando esses embriões, esses clusters, né, condicionados pelos efeitos de variação de temperatura, de pressão e de concentração. A formação de um núcleo, tá? Ele é considerado um diminuto cristal, tá? Que ocorre na nucleação, funciona como uma semente, tá? Pois a partir deste minuto mineral, o material vai aderindo e a gente tem o consequente crescimento do cristal. Tá? E o estado cristalino, propriamente dito, né, ele é atingido pela passagem da matéria do estado físico amorfo, né, as bolinhas azuis, para o cristalino, né, essas bolinhas ordenadas aqui em rosa. Né? Então, antes a gente tinha um padrão todo desordenado, todo aleatório, a gente passa a ter uma estrutura, né, ordenada, repetida. E é aí que a gente tem o estado cristalino. Na fase de nucleação, né, as moléculas do soluto dispersas aí no solvente começam a se unir em pares, né, em grupos. Vejam ali na imagem, tá? Começa com um par, aí vai aumentando, atinge né, a solução atinge aqui um estado de supersaturação, os íons se agrupam em pares, em grupos, cada vez maiores, até que formam o núcleo, né, a unidade mínima do cristal. Essa quantidade de átomos, né, de íons, de moléculas necessárias para formar um núcleo vai variar de cristal para cristal, tá? De mineral para mineral. Muitos desses núcleos diminutos eles não sobrevivem, tá? Por possuírem uma área superficial muito maior que o seu volume, tá? Por isso aqui essas setas indicando um processo reversível nessas etapas iniciais, tá? Da formação de um mineral. A estabilidade do núcleo e o consequente crescimento mineral ocorre quando o estado cristalino ele representa uma configuração de energia mais baixa do que o estado desordenado do líquido. Tá? E aí, para um núcleo sobreviver, né, e formar um cristal, ele precisa crescer rápido para reduzir a energia superficial, tá? E reduzir a sua solubilidade. Tá? Então, há uma tensão, né, uma energia superficial alta nessa interface núcleo-líquido, tá? Um núcleo gás, né? Onde estiver cristalizando o mineral, pela existência dessas muitas ligações químicas não satisfeitas. Tá? Quando o núcleo atinge um tamanho crítico, tá? Por meio dessa deposição de camadas adicionais de íons, né? Então a gente tem aqui um núcleo e vai sendo aderido, né, à superfície desse núcleo cada vez mais íons, mais elementos. Né? E aí ele tem maior chance de sobreviver e crescer até se tornar, de fato, um cristal estável, grande. Tá? A imagem mostra aqui, né, em seção, através desse cristal cúbico, eu não falei, né? Esse cristal aqui é um cristal de halita, né? Mas acho que vocês perceberam, né? Pela composição química. Tá? Ele mostra aqui, né? Os íons ligados, né? Empacotados nessa parte interna do cristal. E essas ligações externas, né? Aqui, incompletas, né? Nessa superfície. E aí, uma vez que o núcleo tenha sobrevivido, né? O crescimento cristalino vai ocorrer pelo acoplamento adicional de íons na superfície externa, né? Superfícies com ligações químicas não satisfeitas. Mas aí ele já não será mais reincorporado, o núcleo não vai ser mais dissolvido, tá? O mineral aí só vai crescer ou parar de crescer. Então, reforçando aqui, né? Essa imagem mostra bem isso. A gente tem com a evolução do tempo, tá? Um minúsculo cristal, né, que é esse cristal aqui que está mostrando o crescimento. Na verdade, são todos, né? Mas foquem nesse aqui. Tá? Ele atua como uma semente que vai crescer progressivamente com o tempo. Tá? Os átomos vão migrando para essa semente, né, por afinidade química, e vão sendo anexados à sua face exterior. Tá? Então, a gente tem o crescimento do cristal preenchendo o espaço disponível, tá? De dentro para fora. Ele é de fora para dentro, mas ele vai crescendo externamente. Tá? Então, esses limites
do mineral vão migrando à medida que ele cresce para fora, tá? A forma final do cristal é controlada pelos arredores, tá? Pelo espaço disponível, que está mostrando aqui nessa imagem, né? Quando os cristais se desenvolvem em espaços abertos, né? Espaços amplos, as faces cristalinas são bem formadas, tá? Como é nessa imagem da esquerda. Quando a cristalização ocorre em espaços confinados, tá? Como aqui na imagem da direita, né? Os minerais cresceram tanto que acabou o espaço, eles começam a competir por espaço, tá? As faces dos cristais não vão mais ter um formato perfeito, né? Esse espaço aberto aqui, né? Ele foi preenchido. E aí, o contorno do cristal, né? A forma do cristal, do mineral, vai ser definido por esse espaço que ele tinha para crescer, né? Então, quando eles se encostaram, eles foram assumindo a forma que eles tinham disponível para crescer. Tá? Então, vejam que os cristais aqui da esquerda vão mantendo a sua forma até iniciarem contato com outros cristais ao redor, né? Como mostra aqui a figura 2. E aí eu tenho aqui um videozinho, né? Que mostra essa cristalização, tá? Ela é feita em laboratório, não são minerais, tá? Mas são sólidos cristalinos, tá? Eu mostro aqui esse vídeo como um análogo, tá? Vejam aí que são criados, né? Diversos núcleos, né? Deixa eu ver se eu consigo controlar aqui. Ó, bem nesse comecinho aqui ele já apresenta, né? Vários pontinhos. Vejam aqui que vão aparecendo outros, tá? Então, você tem núcleos que vão aumentando, né? Os cristais vão aumentando até que acabe o espaço, né? Ó, e eles se choquem, né? As faces desses diferentes cristais se tocam e eles param de crescer ali, né? Porque eles começam a competir por espaço. O crescimento se dá apenas nas outras áreas que ainda tem espaço disponível. No processo de crescimento de um mineral, tá? Durante o desenvolvimento de um cristal maior, ele pode mudar a sua forma externa. Deixa eu ver um negócio aqui só. Tá. Como vocês podem ver aqui nesse vídeo, tá? A gente tem a gente tem o crescimento de um núcleo, né? Que era originalmente um octágono, com crescimento pela adição de materiais na face do octaedro, né? Com pouca ou nenhuma adição nos vértices, né? Até que essas regiões se desenvolvam como faces de um cubo. Tá? Então, né, a gente vai vendo aqui essa mudança, né, de forma. Vejam que ele vai... O material vai aderindo primeiramente aqui. Tá? E com esse raciocínio a gente entende por que alguns minerais têm uma forma bem definida, né? Formam os cristais bonitos, né? Como aqui a imagem da esquerda, com faces cristalinas, e outros têm um formato tão irregular. Né? Quanto mais espaço disponível, maior o mineral, mais faces definidas ele tende a ter. Outra condicionante é o tempo de cristalização. Quanto menor o tempo, menor será o tamanho e mais irregular tenderá a ser a forma do mineral. Então, o que acontece se houver muito espaço disponível e muito tempo para cristalização? Acontece como na Cueva de los Cristales. Tá? É uma caverna situada na mina de Naica, no estado mexicano de Chihuahua. Tá? Ela é uma caverna localizada a 300 metros de profundidade. Tem aí dimensões de 10 por 30 metros. E contém alguns dos maiores depósitos mundiais de prata, zinco e chumbo. Tá? Em Naica, né, que é essa mina, são encontrados aí os maiores cristais naturais de selenita, né, um sulfato de cálcio hidratado, é uma variedade de gipsita, tá, outro mineral, do mundo. Tá? Ele é o maior cristal encontrado por lá, tem 11 metros de comprimento, pesando aí em torno de 55 toneladas. Né? Vejam aí em comparação, né, a escala aqui de um homem, o tamanho desses cristais. Tá? Como que eles se formaram? Essa mina, ela se encontra acima de uma câmara magmática. Tá? Uma câmara magmática é um reservatório de magma, tá? Então é um lugar que tem um calor muito grande, e foi isso que gerou as condições necessárias para a formação desses cristais. O enorme calor gerado pelo magma,
tá? Aqueceu a água que estava na caverna. Essa água ficou saturada, né, impregnada de diversos minerais dissociados, tá? Que dissolveu, né, gerou a caverna. E essas câmaras, né, esses buracos, encontraram-se submersos aproximadamente durante 500 mil anos. Né? Nesses 500 mil anos, a água manteve uma temperatura estabilizada de 50 graus. E foi isso que permitiu, né, os cristais crescerem e tomarem essas dimensões bastante elevadas. Né? Então, eu tenho um amplo período de tempo com as condições ideais de formação desses minerais e eu tenho espaço. Tá? E aí, né, coloquei, né, o link, caso vocês se interessem em ler um pouco mais sobre isso. E isso é uma curiosidade, né? Como a temperatura, né, dentro da caverna chega a 50 graus Celsius e a umidade do ar chega aí a 100%, né, faz aí com que os fluidos se condensem nos pulmões, é preciso usar esse equipamento adequado, né? Por isso que eles estão com essa roupinha especial aqui para trabalhar lá dentro, tá? Porque se eles não usarem essa roupa com resfriamento, tá? Tem placa de gelo aqui e tem também todo um sistema de condensação do ar que eles vão respirar para evitar, né, que o pulmão se encha de fluido. Bom, mas onde que vai acontecer essa cristalização, né? A partir do quê? O mineral ele pode se formar de diferentes maneiras, a partir de uma solução, de um material em estado de fusão ou de um vapor, desde que ele esteja acima do seu limite de saturação. No caso da cristalização a partir de uma solução, esse processo ocorre quando os íons, né, presentes na solução atingem o estado de saturação, e isso pode acontecer pela evaporação do solvente ou pela diminuição da temperatura e pela diminuição da pressão, tá? Que vai fazer com que os íons se precipitem, né, agrupando aí, constituindo gradualmente sólidos cristalinos. Né? No caso da evaporação do soluto, né, à medida que a solução vai evaporando, ela passa a conter cada vez mais evaporação do solvente, né, gente? Desculpa. À medida que a solução evapora, né, ela passa a conter cada vez mais soluto por unidade de volume e atinge a supersaturação. Tá? Nesse exemplo aqui da figura, a gente tem um lago, né, um mar restrito, rico numa solução, né, de NaCl, e pela evaporação, né, lenta aqui da água, a solução vai ficando supersaturada, né, e os íons de Cl- e Na+, vão se agrupando conforme se separam da solução, né, por afinidade química. Eles depositam aqui no fundo desse lago, né, formando aí os cristais de halita lentamente, em virtude do solvente não poder mais reter o soluto em solução. Um local em que isso acontece é o Mar Morto, por exemplo, né, ali entre Israel e Jordânia, né, é conhecido pela elevada salinidade das suas águas, né, isso porque ele tinha uma conexão com o mar, né, hoje em dia ele virou um mar restrito, né. Ele tem aí quase 34% de salinidade. Então, com a contínua evaporação da água, né, os cristais de halita vão sendo formados, né, que são todas essas fotos aqui que eu trago para vocês. Né. E a precipitação por soluções aquosas também pode ocorrer pela diminuição da temperatura e da pressão, né, como eu falei. Sabe que a gente sabe que a água quente dissolve uma maior quantidade de sal do que a água fria, né? Então, diminuindo a temperatura, vai diminuindo essa solubilidade, né, esse poder de solubilidade, e vai atingir um ponto em que o sal em solução vai cristalizar. Né? E aí, do mesmo modo, né, quanto maior a pressão a que uma solução seja submetida a maior quantidade de sal, ela vai poder manter em solução. Né? Por diminuição de pressão, né, uma solução saturada pode produzir-se uma supersaturação, e como consequência, a cristalização vai acontecer por um mecanismo idêntico ao da cristalização por evaporação nesses dois casos. Outra situação onde ocorre a formação de minerais é a partir do magma. Né? O magma ele é uma massa de rocha em fusão total ou parcial, mas está em fusão, onde tem muitos elementos dissociados. Né? Quando o magma resfria, né, quando ele tem uma diminuição de temperatura, né, ele vai perdendo temperatura para essas rochas encaixantes aqui em volta. Tá? Os íons são atraídos uns para os outros, formando os núcleos cristalinos, né, o que a gente está vendo aqui.
de diferentes minerais, tá? E a cristalização vai progredir com a adição de mais íon nas mesmas proporções para formar aí cristais dos minerais, né? Então, esse processo de cristalização dos minerais a partir de um magma, né, de uma massa em fusão, não é um fenômeno uniforme, né? Como eu falei para vocês, né, diferentes tipos de minerais vão se cristalizar conforme condições de pressão e de temperatura vigentes, né? Então, essa passagem, né, da fase sólida a partir de um magma não acaba sendo um processo desigual, tá? No que uns minerais vão solidificar mais rápido, tá? Vão solidificar antes do que outros, né? Outros vão tender a permanecer em solução, tá? Vão se cristalizar mais tardiamente a temperaturas mais baixas, tá? É isso que essa figura está mostrando. A gente tem minerais que cristalizam primeiro, né, a temperaturas mais altas, minerais que cristalizam por último, a temperaturas mais baixas. Essa sequência desigual de cristalização a partir de um magma recebe o nome de sequência de Bowen. Tá? Foi ele, Norman Bowen, foi quem descobriu esse fenômeno. Tá? E essa sequência cristalográfica se organiza em duas séries, né, que é o que a gente está vendo aqui. A série descontínua, tá? Começa aqui com a cristalização do olivine, mais alta temperatura, piroxênio, fibólio, biotita, né? Ou seja, as variações de pressão e temperatura são refletidas cristalizando minerais de grupos diferentes, tá? Com estruturas cristalinas, arranjo atômico, propriedades muito diferentes. Tá? Da olivina para o piroxênio, eu paro de cristal olivina, os átomos vão se organizar de outra maneira, né? E eu vou começar a cristalizar piroxênio, tá? E assim por diante. Por isso, a série descontínua. Tá? Na série contínua, né, eu tenho aqui que a redução da temperatura não faz com que eu mude a organização atômica do mineral que está sendo cristalizado. Eu apenas vou mudando a composição química. Eu vou permitindo uma maior variação catiônica, tá, do plagioclásio que está sendo cristalizado. Tá? Por isso que ela é chamada aqui de série contínua dos plagioclásios. Tá? Eu começo com o plagioclásio cálcico, conforme a temperatura vai baixando, eu vou passando para um cálcio alcalino, alcalino cálcico, até que eu tenho um plagioclásio alcalino. Tá? A cristalização contínua do mesmo mineral, tá, que muda com a temperatura, são substituições catiônicas, tá? Por isso essa série contínua. E a partir daqui segue o mesmo caminho que a série descontínua, né? Eles se encontram formando feldspato potássico, muscovita e quartzo, tá? Aqui são todos minerais diferentes que estão sendo formados. Uma vez iniciado esse processo de cristalização de um mineral a partir de um magma, a formação só vai acabar sob 3 condições. Resfriamento rápido do magma, tá? O material inteiro vai se solidificar rapidamente, né? A partir daí não haverá mais formação de novos cristais. Exaustão do líquido magmático, né? Ou seja, cristalização total, tá? Não tem mais o que cristalizar. Ou se houver um desequilíbrio entre o sólido, né? O cristal, e o líquido magmático, que vai levar a uma reação entre eles, né? O sólido vai ser reincorporado, né, com a desestabilização do mineral gerado e a formação de um novo mineral estável nas novas condições, né? Isso geralmente porque teve aí uma variação de temperatura, uma variação de pressão, de composição. Minerais também podem ser formados a partir de vapores, tá, que são exalados, né, embora menos frequente do que as anteriores. O princípio é o mesmo, né? Um exemplo de onde isso acontece são as fumarolas vulcânicas, né? Uma abertura na superfície da crosta, em geral situada nas proximidades de um vulcão, tá? E emite vapor de água, gases de óxido de carbono, dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio. Tá? E os átomos desses elementos dissociados vão então agrupar lentamente, né, com a diminuição da temperatura desse gás e o rebaixamento da pressão. Tá? E os elementos vão formar um sólido com uma estrutura cristalina bem definida, vão formar um mineral. Um exemplo disso, né, são os cristais de enxofre, que se formam pelo resfriamento das fumarolas vulcânicas. Né? Se o resfriamento for rápido, vai formar aí um agregado cristalino, né, como esse da foto. Se for lento,
vai ter aí a formação de grandes cristais trigonais, né, com essas faces bem definidas de enxofre. Sólidos amorfos, né, mineraloides, tendem a se tornar sólidos cristalinos com a passagem do tempo, tá? Através do processo chamado de devitrificação. Esse processo ele ocorre por difusão, né, o processo físico em que as substâncias são transportadas de uma região de maior concentração para outra de menor concentração, né, que é o processo que consegue vencer a enorme viscosidade do meio sólido. Mas por que a matéria que já é sólida tende a se tornar cristalina? Porque é a forma cristalina que lhe confere a maior estabilidade, né? Lembrando lá do módulo 2, quando eu estava mostrando para vocês, 3 na verdade, né? Quando eu mostrei para vocês os gráficos de estabilidade de uma substância amorfa para uma substância cristalina, né, o estado de menor energia, logo de maior estabilidade, era a de uma substância cristalina. Né? Então, a matéria procura o mínimo de energia potencial e a tendência para essa cristalização é tão grande que vence a grande vistosidade do meio sólido. No caso da obsidiana, né, que foi o exemplo de mineraloide que eu mostrei para vocês, né, o vidro vulcânico, ela vai devitrificar com o tempo pela hidratação, né, quando exposta aqui ao vapor d'água da atmosfera, né, do ar ambiente. E, por fim, há também a cristalização a partir de minerais pré-existentes. Né? Diferente da devitrificação, que é a cristalização de um sólido cristalino, né, um sólido com arranjo atômico ordenado, a partir de um sólido amorfo, a recristalização, é a cristalização de um sólido cristalino derivado de um sólido cristalino. Tá? Então, eu vou ter um novo mineral a partir de outro mineral. Esse processo ele ocorre quando os minerais são submetidos a condições de pressão e de temperatura diferente das condições em que eles foram formados, né, fora dos seus limites de estabilidade, ou ainda pela ação de fluidos quimicamente ativos, né, que vão aí alterar, né, o quimismo, né, os elementos disponíveis, né, a concentração dos elementos, e vai alterar as condições de estabilidade do mineral. Esse mineral vai passar, então, por um rearranjo cristalino no estado sólido e vai constituir novas espécies minerais mais adequadas às condições de pressão e temperatura vigentes. Esse processo de variação de condições de pressão e temperatura é conhecido como metamorfismo. Tá? E esse e outros termos importantes para o nosso curso vão ser apresentados no próximo módulo.